O que você faria se descobrisse que tudo o que te ensinaram sobre riqueza é uma mentira conveniente? Se o sortudo no iate não tivesse nascido privilegiado, mas simplesmente decifrado um código que 99% das pessoas nem sabem que existe? E se eu te dissesse que neste exato momento há uma porta invisível diante de você e a chave para abri-la não está no destino, mas no seu córtex pré-frontal? Aperte o cinto. O que vem a seguir não é mais um vídeo motivacional. É um raio-x da matrix financeira. Você já reparou como o sistema insiste em pintar os milionários como seres de outro planeta? Nasceram sob a estrela certa. Tiveram a sorte de estar no lugar certo. Que história mais confortável para quem prefere acreditar que a riqueza é um jogo de loteria cósmica. Mas, e se eu revelar que os maiores impérios da história foram construídos sobre uma verdade quase criminosa de simples? A diferença entre você e eles não está no banco, está no cérebro. Naquela voz que sussurra um dia, enquanto eles agiram em hoje. Olhe ao seu redor. Cada objeto que você toca, cada serviço que você consome, foi criado por alguém que entendeu o segredo mais óbvio e ao mesmo tempo mais negligenciado. Dinheiro não é coisa de mágica. É coisa de matemática fria e escolhas quentes. O que dói não é não ter milhões. É saber que você já deixou passar 3 oportunidades esta semana só porque seu mindset ainda pede permissão para enriquecer. Quem manda na sua vida? Sua coragem ou suas desculpas? Aqui está o pulo do gato que ninguém te conta. A riqueza não é um prêmio para os mais inteligentes, mas para os mais insistentes. Os que trocam o eu mereço pelo eu construo. Os que veem cada não como um degrau, não como um túmulo. Enquanto você lê estas palavras, há um homem quebrando a barreira do primeiro milhão, usando apenas uma ideia que você também teve. Mas ele parou de esperar o momento perfeito que nunca vem. Qual é a sua desculpa favorita para adiar? O inevitável? Você sentiu? Essa coceira na nuca, essa agulhada no estômago? É o seu eu do futuro gritando através do tempo. Ele sabe que este vídeo não é sobre dinheiro. É sobre poder. O poder de decidir, de uma vez por todas, se você será espectador ou protagonista da própria vida. O like, o comentário, a inscrição, não são gestos vazios. São seu primeiro sim público ao jogo dos vencedores. E o próximo passo está nas suas mãos, mas só enquanto esta tela ainda estiver acesa. Você já parou para pensar que o Brasil tem mais de 280 mil milionários, mas nenhum deles nasceu com um manual de instruções sob o braço? Nenhum deles recebeu um bilhete premiado dos céus. A verdade é que eles simplesmente decidiram quebrar a primeira lei da mediocridade, a crença de que dinheiro é escasso. Enquanto você acredita que o sucesso é uma equação complicada, eles entenderam que é uma operação de soma básica, ação mais consistência, multiplicada pelo tempo. Onde você coloca seu foco? No que falta ou no que pode ser criado? Há uma estatística que dói. 70% dos milionários brasileiros construíram sua fortuna do zero. Não herdaram um centavo. E ainda assim, a maioria das pessoas prefere acreditar que é impossível, que o sistema é injusto, que o jogo está manipulado. Será mesmo? Ou será que essa narrativa é apenas um analgésico para a dor de admitir que você ainda não fez o que precisa ser feito? O mercado não pergunta se você acredita nele. Ele só responde àqueles que agem. Quantas vezes você já se sabotou achando que não é o momento? Você conhece a sensação de olhar para o extrato bancário e sentir aquele frio na espinha? Aquele silêncio que grita? Pois saiba que esse desconforto é um sinal vital. Prova de que você ainda não se conformou com a mediocridade. O problema é que a maioria das pessoas transforma essa dor em lamentação, não em combustível. Os que chegam lá fazem o oposto. Usam o incômodo como alavanca. E você? Quando foi a última vez que seu desespero virou determinação? Aqui está um segredo que ninguém te conta. A riqueza não é um destino, é um caminho. E esse caminho é pavimentado com decisões diárias tão simples quanto brutais. Levantar mais cedo, estudar quando outros dormem, dizer não ao que desvia você do essencial. Enquanto a maioria espera por motivação,
Os milionários operam por disciplina. Enquanto a maioria pede permissão, eles assumem responsabilidade. Qual dos dois lados da equação você está alimentando? Pense no seu círculo mais próximo. Quantas vezes você ouviu frases como dinheiro não traz felicidade ou rico só explora os outros? São narrativas convenientes, criadas por quem nunca ousou ter mais. Mas reflita, quem realmente vive melhor? Quem controla seu tempo ou quem vende cada hora do dia por um salário que mal paga as contas? A verdade é que o dinheiro não muda quem você é, só amplifica o que já existe. Se você é mesquinho, será um rico avarento. Se é generoso, será um farol de abundância. O que o seu futuro revelará sobre você? Agora, a pergunta final. O que você está disposto a sacrificar pelo que diz querer? Porque nada, absolutamente nada, nesse universo vem de graça. Nem a pobreza, que exige sua resignação diária, nem a riqueza, que cobra disciplina e coragem. A diferença é que uma te mantém refém e a outra te liberta. O Brasil tem hoje mais de 1,5 milhão de pessoas com patrimônio acima de 5 milhões de reais. Elas não são mais inteligentes que você. Só tomaram uma decisão que você ainda não tomou. O relógio não para. Quando finalmente você vai começar? Há um momento na vida de todo milionário que nunca é contado nos livros de negócios. Aquele instante cruciante em que o medo do fracasso se torna menor que o nojo da estagnação. Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito quando olha no espelho e percebe que está negociando seus sonhos por conforto? Pois é exatamente aí que a vida te dá uma escolha. Continuar acreditando nas desculpas que você mesmo criou ou encarar o fato brutal de que só existe um culpado pela sua situação atual, você. E agora, o que vai fazer com essa verdade? Brasil tem hoje mais de 500 mil empreendedores que faturam acima de 1 milhão de reais por ano. A maioria começou com menos recursos que você tem agora. O que eles tinham de diferente? Uma obsessão doentia por resolver problemas reais, enquanto a maioria das pessoas só reclama deles. Enquanto você espera o momento perfeito, eles estão lá, quebrando a cara, aprendendo na pele, fazendo o que você tem medo de fazer. Qual é o problema que você está evitando resolver porque parece difícil demais? Você já percebeu como nossa mente cria armadilhas perfeitas para nos manter na mediocridade? Primeiro vou terminar minha faculdade. Preciso de mais experiência. Vou esperar a crise passar. São mentiras reconfortantes que adiam o inevitável. Enquanto isso, lá fora, tem um garoto de 19 anos faturando R$500 mil por mês com dropshipping, um motorista de Uber que virou dono de frota, uma diarista que construiu um império de limpeza profissional. Eles não são gênios, só decidiram parar de esperar. Quando você vai acordar do seu auto-engano? Há uma ironia cruel no jogo da riqueza. As pessoas querem o ouro, mas não querem cavar. Querem o sucesso, mas não suportam o processo. Você acha mesmo que os donos das maiores fortunas do Brasil, Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, Luísa Helena Trajano, chegaram lá porque foram os mais inteligentes da sala? Ou porque foram os mais persistentes, os que continuaram quando todos desistiram? A verdade dói. Seu maior inimigo não é a concorrência, não é o governo, não é a economia, é sua própria incapacidade de manter o fogo aceso quando a motivação acaba. Você consegue imaginar como será sua vida daqui a 5 anos se continuar fazendo exatamente o que faz hoje? O mesmo trabalho, as mesmas reclamações, as mesmas desculpas. Agora, feche os olhos e visualize o oposto. Você daqui a 5 anos depois de ter tomado a decisão radical de mudar tudo. Qual das duas imagens te causa mais angústia? Qual te dá mais frio na barriga? Esse desconforto não é acidente. É seu eu futuro tentando te avisar. Ele já sabe qual caminho você vai escolher. A questão é, você vai ouvir esse aviso antes que seja tarde demais? A hora da decisão chegou. Não amanhã, não segunda-feira, não no próximo ano. Agora. Cada minuto que você passa adiando é um minuto que alguém lá fora está usando para construir o império que deveria ser seu. O Brasil tem milhares de novos milionários surgindo a cada ano, e eles não são diferentes de você. Só decidiram mais cedo. O relógio não para. O mercado não espera.
A vida não dá segundas chances para quem insiste em viver na indecisão. Esta é sua última chamada. Você embarca ou fica para trás. O que ninguém te conta sobre enriquecer é que o primeiro milhão não vem da conta bancária, vem da mente. É uma mutação psicológica tão violenta quanto silenciosa, onde seu eu antigo morre e algo novo nasce nas cinzas. Você já sentiu o cheiro de queimado das suas limitações se desintegrando? Já ouviu o estalo seco das correntes mentais arrebentando? Não é bonito, não é confortável, mas é necessário. Porque antes de conquistar qualquer fortuna exterior, você precisa saquear a maior de todas, a que está trancada a 7 chaves dentro do seu crânio. O Brasil tem hoje 266 mil milionários em dólares. Destes, 84% são self-made. Eles não nasceram em berço de ouro. Forjaram seu próprio berço com as mãos calejadas de tanto trabalhar. Enquanto você procura atalhos, eles estão lá, suando na construção diária. Enquanto você espera por sorte, eles criam sistemas. Enquanto você teme o fracasso, eles o tratam como taxa de aprendizado. A diferença nunca esteve no talento, mas na tolerância à dor. Quanto desconforto você está disposto a suportar pelo que diz querer? Há uma pergunta que arde como ácido no cérebro de quem ainda não decidiu ser rico. E se eu falhar? Mas e a pergunta oposta, aquela que ninguém faz? E se você tiver sucesso? Porque o fracasso dói por um tempo, mas o arrependimento é uma sentença perpétua. O Brasil tem 32 milhões de pequenos negócios. Quantos donos você acha que morrem sem ter dado seu melhor? Quantos levam para o caixão o peso do e se? Você quer mesmo ser mais um nome nessa estatística mórbida? Você já notou como os milionários falam diferente? Eles não dizem não posso, dizem como posso. Não reclamam de crises, criam oportunidades, não veem problemas, veem mercados. Essa não é uma diferença de vocabulário, é de arquitetura mental. Enquanto a maioria está presa no loop infinito de não tenho recursos, os vencedores operam na frequência do como criar recursos. O mundo é o mesmo, a economia é a mesma. A única variável é o software rodando na sua cabeça. Quando você vai atualizar seu sistema operacional, aqui está o segredo mais guardado. Riqueza não é sobre ter, é sobre se tornar. Você não atrai o que deseja, atrai o que é. Seu eu atual gera sua renda atual. Se quer multiplicar a segunda, precisa primeiro transformar o primeiro. Os 1% mais ricos do Brasil não são melhores que você. São versões diferentes de você. Versões que decidiram pagar o preço. Versões que escolheram a disciplina sobre a distração. Versões que entenderam que ser milionário não é um status social, é um estado de consciência. O tempo está se esgotando. A cada respiração, alguém lá fora está tomando a decisão que você ainda hesita em tomar. O Brasil cria 27 novos milionários por dia. Amanhã serão mais 27. E depois mais 27. A fila dos que decidiram ser ricos não para de crescer. Você vai continuar assistindo de fora ou vai finalmente se juntar ao jogo? A porta está aberta. O caminho está mapeado. Tudo o que resta é você dar o primeiro passo, ou condenar-se eternamente ao quase. A escolha, como sempre, foi e sempre será exclusivamente sua. Você já parou para pensar que o milionário que você admira já foi exatamente como você? Com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, a mesma conta bancária minguada. A única diferença é que em algum momento ele olhou para o abismo e pulou, enquanto você ainda calcula a profundidade. Esse é o exato instante em que destinos se separam, no microsegundo entre o vou tentar e o vou fazer. Qual dos dois lados dessa moeda você está alimentando hoje? O Brasil tem uma nova geração de empreendedores surgindo como vulcões. Jovens de favelas construindo impérios de e-commerce, mães solo revolucionando mercados, ex-funcionários criando negócios que superam seus antigos patrões. Eles não tinham mais recursos que você. Só tinham mais decisão. Enquanto você espera por condições perfeitas, eles estão lá, criando realidade com as unhas. Quanto tempo mais você vai permitir que a ilusão da preparação eterna roube
Seus anos mais produtivos? Há uma verdade que queima como álcool em ferida aberta. Você já sabe tudo o que precisa para começar. Todo curso, todo livro, todo mentor só serve para uma coisa: adiar o momento da ação. Os maiores impérios foram construídos com conhecimento incompleto e coragem completa. Steve Jobs não esperou dominar a eletrônica para fundar a Apple. Abílio Diniz não leu todos os livros de administração antes de expandir o Pão de Açúcar. E você? Que desculpa intelectual ainda está usando para não dar o primeiro passo? Você consegue ouvir? É o som do relógio biológico da sua ambição contando os segundos. Cada tic-tac é uma oportunidade que some no vácuo. Enquanto você lê estas palavras, alguém acabou de fechar um negócio que mudará a sua vida para sempre. Alguém está lançando o produto que você pensou, mas não executou. Alguém está ocupando o lugar que deveria ser seu. O mercado não pergunta se você está pronto. Ele premia quem chega primeiro. Quando você vai parar de se preparar para a vida e finalmente começar a vivê-la? Aqui está o segredo final, aquele que nenhum guru te conta. Não existe momento certo. Não existe preparação suficiente. Não existe garantia. Os 310 mil milionários brasileiros que construíram suas fortunas do zero entenderam isso. Eles sabiam que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Enquanto você busca segurança, eles abraçaram o risco calculado. Enquanto você quer certezas, eles trabalharam com probabilidades. Qual abordagem está te levando mais perto dos seus objetivos? O futuro bate à sua porta neste exato momento. Ele não virá como um convite cortês, mas como um ultimato brutal. Agir agora ou se arrepender para sempre. A cada minuto que passa, seu eu do futuro fica mais rico ou mais pobre, e a única variável é sua decisão atual. O Brasil tem 1,4% da população adulta como milionária. Esse número poderia ser 10%, 20%, 30%, se mais pessoas tivessem a coragem de encarar a verdade. De qual lado da estatística você escolherá estar? A caneta da história está em suas mãos. O que você vai escrever? O que separa você dos 310 mil milionários brasileiros não é inteligência, oportunidade ou sorte. É um único momento de clareza brutal, onde a dor de continuar igual se tornou maior que o medo de mudar. Esse instante está chegando para você agora, enquanto estas palavras ecoam na sua mente como um sino tocando para despertar os que ainda dormem. Você sente? É o seu antigo eu se desintegrando para dar lugar à versão que sempre deveria ter existido. O Brasil registrou 10.400 novos milionários apenas no último ano. Pessoas comuns que decidiram romper o pacto social da mediocridade. Enquanto a maioria espera por um salvador externo, eles se tornaram seus próprios heróis. Enquanto você busca garantias, eles entenderam que a única segurança real vem da capacidade de criar valor em qualquer circunstância. Qual desses dois brases você está construindo com suas escolhas diárias? O da escassez ou o da abundância? Há uma ironia cruel na jornada para o primeiro milhão. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. O segredo, que os 1% dominam, é simples e perturbador. Eles não perseguem a riqueza. Tornam-se pessoas que naturalmente atraem riqueza. Sua conta bancária é apenas um termômetro da sua evolução interna. Quando você vai parar de caçar notas de 100 e começar a construir o caráter, as habilidades e a mentalidade que fazem o dinheiro implorar para trabalhar para você? Você já percebeu como sua vida muda quando para de perguntar "quanto custa?" e começa a perguntar "como posso criar?" Essa simples virada mental abre portas que você nem sabia que existiam. Dos 266 mil milionários brasileiros, 73% construíram seus patrimônios identificando problemas e oferecendo soluções, não reclamando das circunstâncias, mas transformando-as. Qual problema à sua volta você está ignorando que poderia ser sua escada para a liberdade financeira? O relógio da sua vida não para. Enquanto você hesita, alguém está comprando o imóvel que deveria ser seu. Alguém está fechando o contrato que você poderia ter feito. Alguém está ocupando o lugar no mercado que estava esperando por você. A boa notícia? O jogo só acaba quando você desiste. Os 310 mil milionários brasileiros não são seres especiais.
São pessoas comuns que tomaram a decisão incomum de persistir quando todos esperavam que desistissem. Aqui está a verdade final. Ser milionário não é sobre ter 1 milhão. É sobre se tornar alguém que vale 1 milhão. Não é sobre acumular recursos, mas sobre desenvolver recursos internos. O dinheiro virá naturalmente como consequência do valor que você passa a oferecer ao mundo. Essa transformação começa agora, não quando você tiver capital, não quando as condições melhorarem, não quando estiver pronto. Começa no exato momento em que você decide que nada, absolutamente nada, será mais importante que essa mudança. O Brasil tem hoje 1,4% de milionários. Amanhã terá mais, e depois mais. A única questão que importa é: você estará nessa estatística, ou continuará fazendo parte dos 98,6% que apenas sonham? A resposta não está nas estrelas, está no espelho. O que você vê refletido nele? Um espectador ou um protagonista da própria vida? A hora da verdade chegou. O que você vai decidir? Você já sentiu o gosto amargo de olhar para trás e perceber que passou anos nadando em círculos? Esse sabor metálico na boca quando compreende que todas as suas desculpas eram apenas mentiras reconfortantes para evitar o confronto com seu próprio potencial? Pois prepare-se. Este é o momento em que sua vida bifurca. Daqui para frente, você será lembrado como o herói da própria história, ou como a pessoa que sempre quase chegou lá. A escolha não é sua, já foi feita. Resta apenas saber. Você tem coragem de aceitá-la? O Brasil cria um novo milionário a cada 27 minutos. Enquanto você lê este texto, 3 pessoas cruzaram essa linha. Talvez o seu concorrente direto, talvez seu vizinho, talvez aquela pessoa que você acha que não é melhor que você. Eles não são gênios, não têm superpoderes. Apenas tomaram uma decisão que você ainda reluta em tomar: pagar o preço. Enquanto você calcula riscos, eles calculam oportunidades. Enquanto você teme perder, eles focam em ganhar. De qual lado você está de verdade? Há uma verdade que os livros de negócios não ensinam. O primeiro milhão não vem do mercado. Vem do espelho. É um pacto que você faz consigo mesmo nas madrugadas silenciosas, quando ninguém está olhando. É a decisão de que nenhum conforto momentâneo valerá mais que a realização permanente. Dos 310 mil milionários brasileiros, 89% passaram por pelo menos um fracasso devastador antes do sucesso. A diferença? Eles usaram a queda como degrau, não como túmulo. Quando você vai parar de chamar seus tombos de fracassos e começar a chamá-los de treino? Você consegue sentir? É o vento da mudança soprando em sua nuca. O universo está te dando mais uma chance, talvez a última, de entrar para o jogo dos vencedores. Enquanto você hesita, o mercado não para. Novas fortunas estão sendo construídas. Nesse exato momento, com ideias que você já teve e não executou. Novos impérios surgindo de problemas que você identificou, mas não resolveu. O Brasil tem hoje 1,4 milhão de pessoas com patrimônio acima de 5 milhões. Esse número dobrou na última década. Você está evoluindo na mesma velocidade? Aqui está o segredo final, aquele que nenhum mentor te conta. Não existe pronto. Não existe hora certa. Existe apenas agora. Os grandes construtores de impérios não são os mais inteligentes, são os mais decididos. Não são os que nunca falham, são os que se levantam mais rápido. Não são os que esperam condições perfeitas, são os que criam excelência em meio ao caos. Essa é a única diferença entre você e eles. E ela pode ser eliminada com uma única decisão. Relógio não para. O mercado não espera. A vida não dá medalhas para quem quase conseguiu. Você está diante da sua encruzilhada definitiva. Continuar como espectador da própria vida ou assumir seu lugar de direito entre os construtores do novo Brasil. Os próximos 310 mil milionários já estão em movimento. A única pergunta que importa é: você estará entre eles? A resposta começa com uma ação. Agora. Não amanhã. Não segunda-feira. Agora. O que você vai fazer nos próximos 60 segundos que seu eu futuro agradecerá por toda a eternidade? E então, aqui estamos.
Você e o seu futuro, separados apenas por um sopro de coragem. Tudo o que foi dito não eram palavras, mas espelhos. Não eram conselhos, mas portas. O Brasil que você conhece está mudando neste exato momento, moldado pelas mãos daqueles que ousaram acreditar antes de ver. Enquanto o mundo dorme, uma nova economia nasce, silenciosa, implacável, recompensando apenas os que decidiram não mais negociar seus sonhos por migalhas de segurança. Onde estará o seu nome nessa história? Há uma verdade que atravessa gerações. Os milionários não são feitos de ouro, mas de escolhas. Escolhas que doem no presente para ecoar na eternidade. Enquanto você respira, alguém está lá fora, transformando o mesmo ar em combustível para construir impérios. O mesmo sol que ilumina suas dúvidas aquece a coragem deles. O mesmo tempo que passa para você, flui para eles. A diferença está no que fazem com esses segundos preciosos. Quantos ainda vai deixar escorrer entre os dedos antes de agarrar o que é seu por direito? Se estas palavras tocaram algo em você que não consegue nomear, saiba. É o seu eu futuro sussurrando através do tempo. É o chamado da versão de você que já venceu, tentando puxar a si mesma para cima. Este não é um vídeo que termina, é um rito de passagem. Quando a tela escurecer, restarão apenas duas perguntas. Quem eu era antes de ouvir isso? E quem me recuso a ser a partir de agora? A resposta não estará no que você diz, mas no que faz nos próximos 7 dias. O convite está feito. Like não é um clique. É seu primeiro compromisso público com a mudança. O comentário não é um texto. É a primeira assinatura no contrato que você faz consigo mesmo. A inscrição não é um botão. É o ingresso para a arena onde os verdadeiros construtores de impérios se encontram. O relógio não para. O jogo já começou. E lá no fundo, você sempre soube. Não é sobre sorte, não é sobre destino, é sobre a decisão que você toma, agora.